Olá, revolucionários e revolucionárias. Aqui é o Adriano Félix, do nosso querido canal Revolução Jurídica. No vídeo de hoje, a gente vai falar do grande papel das mulheres na evolução das ciências da computação e, diria mais, no próprio surgimento das ciências da computação, portanto, essenciais para a era digital que estamos vivendo. Então, nós vamos discutir direito à igualdade de gênero dentro desse contexto histórico e trazer um resgate histórico da grande colaboração das mulheres para a revolução da indústria 4.0, a indústria digital. E a gente vai começar fazendo uma viagem lá para o século XIX. Ada Lovelace, a condessa Ada Lovelace, nasceu em 1815. No século XIX, era uma exímia matemática. E ela foi chamada para trabalhar com Charles Babbage. Charles Babbage, ele foi o inventor da chamada máquina analítica. A máquina analítica, ela foi a primeira máquina com poder computacional. Óbvio que com a tecnologia da época. E o papel de Ada Lovelace era entender como que essa máquina iria responder a comandos humanos. Então ela criou os primeiros algoritmos da máquina para que ela pudesse dar respostas. Por isso, hoje, ela é conhecida como a primeira programadora do mundo. Ela que criou a ideia de algoritmos, de comandos, né, para que uma máquina pudesse dar resposta aí a seres humanos. Ada Lovelace também deixou várias notas com reflexões sobre as interações da tecnologia, que ela estava com uma ideia visionária, né, já vislumbrando, com a sociedade. Então, a interação da tecnologia com a sociedade. Eu até lanço a pergunta que talvez, né, nós, além dela ter sido a primeira programadora do mundo, quem sabe ela já estava tendo vislumbres da internet das coisas. O papel de Ada Lovelace foi essencial para o avanço das ciências da computação e, inclusive, ela é homenageada, né? Nós temos diversas homenagens aí em institutos de pesquisa, a exemplo da Associação das Mulheres na Computação, que criou o prêmio Ada Lovelace, né? A Associação também britânica das mulheres, a Associação Britânica de Computação, melhor dizendo, que criou aí o prêmio da moeda Lovelace. Então, uma função essencial, aí, um grande papel, infelizmente pouco conhecido na revolução digital que estamos presenciando. E anos mais à frente, eu tenho que falar para vocês, lá na Segunda Guerra Mundial, da história das programadoras do ENIAC. Vamos entender esse contexto. Na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos da América, no seu Departamento de Defesa, o Exército ele precisava contratar exímios matemáticos para elaboração de equações complexas e resolução de equações complexas para calcular a trajetória de mísseis. E o interessante é que, na época, a grande maioria das pessoas habilitadas para esse trabalho eram mulheres. E isso começou com, obviamente, a saída dos homens para a guerra e deixando as mulheres, né, em suas residências. E elas passaram a ser chamadas a exercer diversos trabalhos. E, na época, criou-se uma cultura de que as mulheres elas eram melhores em elaborar cálculos. E elas foram, então, sendo chamadas para esse tipo de função. Mas, infelizmente, sempre tem um outro lado do preconceito. O trabalho que elas realizavam era menosprezado por engenheiros, era tido como um trabalho inferior. O tedioso trabalho de realizar cálculos, inclusive fazer computação humana, né, de trajetórias, etc., não era bem visto no meio científico. E elas eram cunhadas, né, como meras secretárias por esse papel de cálculo.
ou seja, grandes habilidades e conhecimento que elas deveriam ter para realizar os cálculos complexos eram menosprezados. E hoje nós sabemos, né, como essa função de realizar programação computacional é muito mais valorizada do que a mera máquina, o mero hardware. Então, o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial? Essas mulheres eram chamadas, inclusive, de mulheres computadoras, por causa da habilidade computacional que elas tinham. O problema é que os cálculos que elas realizavam levavam, em média, 30 horas para ficarem prontos. E o exército precisava de respostas mais rápidas, né? O objetivo aí era acelerar isso em prol da guerra, né? Então, os Estados Unidos da América criou um projeto secreto, o exército. Esse projeto secreto, a ideia era construir o primeiro computador digital eletrônico do mundo, de grande escala, o ENIAC. O ENIAC, para vocês terem uma ideia, o hardware dele era tão grande que ele ocupava um andar inteiro da Universidade da Pensilvânia na época. Então, o exército, além de contratar os engenheiros para construir a máquina, ele contratou 6 mulheres computadoras, né? A ideia era que essas 6 mulheres programassem os algoritmos para que o ENIAC funcionasse. E foi um trabalho muito, muito, muito dificultoso, com vários bugs que esse grupo de mulheres conseguiu resolver. E, finalmente, fazer a máquina funcionar. Para vocês terem uma ideia, o ENIAC ele conseguiu reduzir o cálculo de 30 horas para 15 segundos. O papel delas foi essencial. Mas, infelizmente, elas foram esquecidas. As fotos que divulgavam o ENIAC mostravam as mulheres ao fundo, trabalhando, mas não divulgavam o nome dessas mulheres. As cerimônias de homenagem que foram realizadas não chamaram as 6 programadoras do ENIAC. E elas foram esquecidas à época, só relembradas muitos anos depois. Eu recomendo, inclusive, que vocês... eu vou deixar o link aqui na descrição. Assistam uma palestra no TED Talk sobre o assunto e também um documentário das programadoras do ENIAC. Ao final da Segunda Guerra, ocorreu uma inversão. Durante a Segunda Guerra, quase 80% das pessoas habilitadas a realizar cálculos computacionais e também já trabalhando com os primeiros computadores, né, eram mulheres. Após a Segunda Guerra, com o retorno dos homens, essas mulheres foram convidadas, né, a voltarem aos trabalhos domésticos. E à medida que o avanço da computação foi aumentando, né, e valorizando-se a programação e o surgimento dos softwares, os homens foram tomando conta do setor e as mulheres foram deixadas, né, de lado em razão aí da discriminação de gênero, né, já existente. Bom, mas anos depois as mulheres continuaram persistindo, claro, e a gente tem que fazer vários destaques. Nós tivemos aí o trabalho da contra-almirante Grace Hopper. Grace Hopper, ela nasceu em 1906, faleceu em 1992 e foi a responsável pela criação da primeira linguagem de programação em inglês. Antes, a linguagem de programação era em anotações matemáticas e ela resolveu topar o desafio e defendeu que era possível criar uma linguagem de programação em linguagem humana, que não fosse matemática. Muitos riram dela na época e falaram que o computador não entende inglês, né? Mas ela conseguiu vencer esse desafio e criou a linguagem chamada COBOL. Inclusive a COBOL usada até hoje, muito focada no setor de bancos de dados comerciais. Ela também auxiliou a criação do Univac 1, o primeiro computador comercial dos Estados Unidos da América. E cunhou o famoso termo bug, né? O bug de computador foi cunhado aí por Grace Hopper. Anos depois, a gente tem que falar de Annie Easley, uma cientista negra, exímia matemática, que no começo de sua carreira ela foi contratada para realizar cálculos matemáticos para pesquisadores e depois foi contratada pela NASA para criar códigos de programação
inclusive para analisar sistemas de conversão de energia, como os primeiros veículos híbridos. Passando na história mais à frente, a gente tem que falar também de Marie Keller, uma freira, nasceu em 1913 e faleceu em 1985. Foi a primeira mulher a conquistar o título de PhD em Ciências da Computação e também auxiliou a criação da linguagem BASIC. Essa linguagem, inclusive, ela foi responsável pelo surgimento de diversos produtos da Microsoft na época. Depois nós tivemos Mary Wilkes. Mary Wilkes ela criou o primeiro sistema que possibilitou o funcionamento do primeiro computador pessoal, o primeiro PC do mundo. E ela também foi a primeira pessoa do mundo a utilizar um computador pessoal em sua casa. Inclusive inaugurou a ideia de home office utilizando-se de um computador, que nós estamos vendo aí o grande crescimento do home office aí nessa infeliz pandemia, né? E temos que falar também de Radia Perman. Radia Perman é chamada também de mãe da internet. Tanto Mary Wilkes, que hoje está com 83 anos de idade, quanto Radia Perman estão vivas, né? A Radia Perman é inclusive bem atuante, ela nasceu em 1951, e ela criou o famoso protocolo STP. Esse protocolo é fundamental para a rede de computadores. Todas essas mulheres, eu citei algumas, tá? São várias, né? Elas tiveram um trabalho essencial para a revolução digital que temos hoje. No século XXI, nós vemos muitas lideranças sendo ocupadas por mulheres, muitas mulheres com destaque aí na TI. Mas, infelizmente, nós percebemos que a mulher ainda sofre a discriminação de gênero. Várias pesquisas, né, são realizadas todo ano e apontam aí que 75% em média das mulheres relatam que sofreram discriminações no trabalho. Nós sabemos também que em 2019 foi feita uma pesquisa que destacou que apenas 1/4 dos empregos na área de TI é ocupado por mulheres. E então, esse vídeo de hoje, ele destaca não só o papel histórico das mulheres, mas a necessidade de lutar por direitos de igualdade no âmbito das ciências da computação. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, divulgue, compartilhe, não esqueça de dar o seu like. Se ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveite para se inscrever, comente aí. E lembre-se, o direito é revolucionário e nós precisamos democratizá-lo. Até a próxima.